Queridos, Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Vamos ser breve, porque a finalidade hoje da gente ouvir mais uma bela cantata que os irmãos sabem muito bem fazer, e a gente sente saudade, né? Eu dei um abraço no Johnson ali, e ele disse: pastor, cadê você aqui, rapaz? Eu falei: não fala não, fica quieto, que a gente sente saudade dos bastidores, dos ensaios. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 1 ao 7. Eu quero falar hoje sobre o lugar do nascimento. Aonde foi que Jesus nasceu? A gente ouve muito, né, falar do lugar que Jesus nasceu, mas pouco se extrai o princípio desse lugar. Então, é uma festa hoje, provavelmente a cantata vai expressar o nascimento do Cristo, de Jesus. Nós estamos vivendo esse tempo, esse momento. A igreja está enfeitada, fazendo alusão a esse nascimento, a essa vinda desse menino que fez toda a diferença. O texto diz assim: naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré da Galileia para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estava lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu quero chamar a sua atenção para a última frase do verso 7. O que é que o verso 7 diz, a última frase? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Pai, nós estamos aqui, por mais breve que seja a meditação, a tua palavra lida já é suficiente para transformar e nos moldar hoje à noite. Mas Deus continua a nos falar e que essa meditação atinja o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Antes de ministrar, eu quero dizer algo para você. Se essa palavra ficar no âmbito do teu conhecimento, já era. Daqui a uma média de 3 horas, você vai esquecer tudo o que eu vou falar aqui. Mas se essa palavra sair do âmbito do teu conhecimento, da tua mente, e descer para o teu coração, vai mudar você. Vai atingir você. Todas as mensagens que você ouvir, se você guardar no âmbito da tua mente, ela vai embora. Mas se você descer para o seu coração, muda a sua vida e você vai ser moldado por Deus durante toda a semana. Amém? Então diga para o irmão do lado, traz para o coração, esquece a mente. Queridos irmãos, o texto nos traz alguns detalhes. O censo que o imperador romano decretou era lei na época. Ninguém poderia ficar de fora naquela época. Todos os anos, o IBGE ele realiza um censo aqui no nosso país. E o que nos chama a atenção, que é diferente do tempo bíblico, principalmente no período de José e de Maria, é que você não precisa sair da cidade que você está para você participar do censo. Aonde você estiver, você é incluso no censo. Você é encaixado como um morador da nova cidade. Por exemplo, eu estou em Macaé. Então eu me encaixo como morador de Macaé. Eu posso ter um dia morando nessa cidade, e se o censo passar onde eu estiver, eu sou contado como participante daquela cidade, como membro daquela cidade. No tempo de José e Maria, não. A cidade onde você nasceu, sua cidade natal, era a cidade que você deveria participar do alistamento. Entende-se que José e Maria não estavam em sua cidade natal. Quando houve a descoberta de que Maria estava grávida, houve um tumulto familiar. E ao mesmo tempo, houve uma descoberta de que o Messias prometido estava para chegar. Então houve
um movimento no império, entre a guarnição romana, mas ao mesmo tempo, no âmbito familiar, houve também um tumulto. Os irmãos precisam entender que a obra do Espírito Santo na vida da Maria não foi praticamente na obra da vida do José. Houve uma ação de Deus na vida de José para que José entendesse o plano divino. Um anjo precisou aparecer para ele, mas esse anjo que apareceu para José e para Maria não apareceu no texto bíblico, no âmbito familiar. Houve uma conversa de José e Maria para toda a família. Agora pensa comigo, você acredita se você quiser. Alguém chegar para você hoje e dizer assim, está grávida por obra do Espírito Santo, você vai rir na cara da pessoa e vai dizer, olha, isso só aconteceu com uma pessoa, porque você já leu o texto bíblico ou porque você já ouviu a história bíblica. Então, eles precisavam se afastar. Eles saíram daquele ambiente de fofoca, daquele ambiente de conversa que estava denegrindo a imagem de Maria. Mas, por ordem do rei, do imperador, eles precisaram voltar à sua cidade natal para participar do censo. Entenda, irmãos, que eles foram lá não para voltar ao seu ambiente familiar. Eles foram lá para participar da contagem, ou seja, cerca de horas. Eles chegariam lá, participavam do censo e voltariam para o lugar onde eles estavam hospedados, esperando o tempo certo, a hora certa, que esse menino haveria de nascer. Quando eles chegaram lá naquela cidade, o texto nos diz que não havia lugar em Belém, em lugar nenhum, para que hospedasse. Não era para Jesus nascer, era para hospedar uma grávida e o seu esposo. Mas por que não havia? Vamos olhar para o texto. Quais foram as dificuldades que este menino, antes de nascer, já encontrou para vir ao mundo? O texto diz para nós que a primeira causa e a primeira dificuldade encontrada por José e por Maria era que não havia lugar em pousada nenhuma, e muito menos nas casas dos familiares. Por quê? Belém era uma cidade pequena, desprovida e despreparada para tanta gente. Mas nesse dia, todos os habitantes dessa cidade e aqueles que nasceram nessa cidade e estavam fora da cidade, vieram por um decreto, porque se não participassem, seriam punidos severamente. Eles estavam naquela cidade e lotaram todas as hospedagens, hospedarias, pousadas e casas de hóspedes, e de irmãos, de primos, de pais, de avós, que havia ali em Belém. Então Belém não se preparou para a chegada de José e de Maria, porque toda a cidade estava com o seu ativismo, estava lotada, estava muito movimentada. A segunda questão que a gente encontra é que, além de não ter lugar em pousada nenhuma naquela época, não tinha tempo suficiente para José e Maria procurarem um lugar para que Maria descansasse e tivesse a sua criança. Por quê? Porque ao entrar em Belém, ela começou a sentir as contrações. Ela começou a dar os sinais. Queridos, nós não temos carros luxuosos como nós temos hoje, não tinha antigamente. Era lombo de cavalo, de jumento, de burro. Imagina carregar uma mulher à espera de uma criança com contrações, a ponto da criança nascer em cima de um lombo de um cavalo, de um burro, de um jumento. Maria provavelmente chorando com suas dores, provavelmente pedindo ao seu esposo que parasse em algum lugar para que ela pudesse dar à luz com tranquilidade ao seu filho. Todo aquele tumulto naquela cidade, a agitação naquela cidade, fez com que não tivesse tempo suficiente para uma boa procura ou um local bem
adequado para o nascimento de Jesus. Então pensa comigo, não havia lugar em canto nenhum, não havia tempo suficiente para esse menino nascer, mas tem uma terceira causa. Sabe qual era? O foco de Belém não estava no nascimento do Salvador. Belém não estava esperando o Messias nascer. O que era que Belém estava esperando? O censo. Ela se preparou para o censo. Ela não se preparou para o nascimento do menino. Então, possivelmente, as poucas pousadas ou hospedarias que havia em Belém já havia sido lotada um tempo atrás por causa do censo. Ela preparou a cidade, o governo preparou a cidade para receber aqueles que estavam fora, para participar do censo, ou seja, seriam contados e eles iriam embora. Então eles não estavam esperando o nascimento desse menino. Então a gente identifica 3 causas no texto. Primeira, falta de lugar. Segundo, não havia tempo suficiente. E terceiro, a cidade não estava preparada para o nascimento do menino, mas estava preparada para outras coisas, para outros acontecimentos. Agora olha aqui para mim. A gente precisa tirar algumas lições do que nós acabamos de ver no texto que nós lemos. Sabe qual é a primeira lição? A gente vai fazer uma ligação com aquilo que nós extraímos do texto. Observe-se que não havia lugar. Quando a gente olha hoje para o nosso tempo, pleno século 21, 2016, a gente percebe que a mesma coisa, espiritualmente falando, está acontecendo conosco. Observe-se que não há lugar no coração das pessoas para o nascimento do Salvador. Observe que o coração da humanidade está ocupado demais. Observe que, em pleno século 21, me parece que não há lugar para Jesus nascer no coração das pessoas. Nós estamos agitados demais. Nós estamos correndo demais. Nós estamos preocupados demais. Nós estamos aflitos demais. E todo esse ativismo, toda essa aceleração, todo esse tumulto que é a nossa vida, a gente acorda muito cedo e já acorda acelerado. Observe que as pessoas hoje não estão acordando mais calmos. Me parece que o sono do descanso não está acontecendo mais com as pessoas. Poucos aqui conhecem a apneia do sono. As pessoas estão deitadas, mas a mente não descansa mais. Eu passei por isso, tá? E ainda enfrento um pouco disso. Você acorda pior do que você deitou. Isso é um ativismo mental. A mente não consegue mais relaxar. As pessoas estão assim, elas acordam, põem a roupa, já é aquela aceleração, pega a menina, acorda o menino, toma café, mal se cruzam, e um vai para um canto, o outro vai para o outro, passam o dia distante nas suas atividades, chegam à noite, se reúnem, mal conversam, continuam na sua atividade, e a mente não consegue descansar. E você chegou hoje à noite aqui desse jeito, acelerado demais. Aí eu pergunto para você, durante o ano de 2016, qual foi o tempo que Jesus nasceu para você? Porque você precisa entender que o nascimento do menino trouxe esperança, paz, conforto e tranquilidade. Quando eu falo que Jesus precisa nascer no seu coração, essa renovação de esperança, de paz, de amor e de tranquilidade precisa existir dentro de você. E eu te pergunto, há no seu coração paz, gozo, tranquilidade, esperança renovada, fé renovada? Se você chega no findar desse ano extremamente agitado, olha aqui para mim, Jesus precisa nascer dentro de você. Você passou o ano sem Ele ter lugar para nascer dentro de você.
E se ele não nasceu dentro de você, ele não mudou você, ele não transformou você. Ele não transformou a tua casa. Sabe por que Jesus ainda não mudou a tua casa? Porque ele não nasceu dentro dela. Jesus precisa nascer dentro da tua família. Jesus precisa nascer dentro do teu coração. Jesus precisa nascer dentro da tua empresa. Jesus precisa nascer dentro dos teus sonhos. Jesus precisa nascer dentro dos teus projetos. Porque se ele não nascer, ele não muda. Ele não renova. Ele não traz paz. Ele não traz esperança. Porque ele é a paz. Ele é a esperança. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. E ele é o príncipe da paz. Se isso não acontecer, me permita dizer para você, você vai encarar um 2017 pior do que foi 2016. Ainda há esperança para ele nascer dentro do seu coração, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro dos seus ideais. Segunda lição que a gente tira aqui. Presta atenção, queridos. Cristo precisa nascer. Ponto. A gente precisa entender isso. Agora, o texto nos diz, e nós levantamos, que não havia tempo suficiente para o nascimento desse menino, não é verdade? Eles não tinham tempo para procurar um bom lugar. Jesus teve que nascer em meio a tanta dificuldade. Mas ele nasceu. Ele não nasceu? Eu não sei qual o seu entendimento sobre a manjedoura onde Jesus nasceu. Preste atenção, querido. Naquele tempo, hoje em dia, poucas casas têm. Mas eu quero perguntar aqui, quem no quintal da sua casa criou algum animal? Galinha, porco, bode, alguma coisa desse tipo. Você já teve uma casa que está surgindo, aí, está surgindo. Então vamos lá. Tira a ideia da sua cabeça de que a hospedaria onde Jesus nasceu, ou a manjedoura, o coxo, o lugar entre os animais, era num terreno baldio. Não pense mais assim. Não é que, por não ter lugar em canto nenhum, eles estavam passando por uma estrada, viram um coxo, correu lá e Jesus nasceu lá. Não. O lugar onde Jesus nasceu foi no quintal de uma casa. Porque era costume daquela época, o quintal da casa ser o lugar onde criava-se os seus animais. Animais domésticos. A cabra, o bode, o boi, o cavalo. Animais que você pode conviver, criar. Cabra, esses animais, porco, galinha, eram criados no quintal da casa. E neste lugar, um lugar que fedia demais, um lugar desconfortável, Jesus nasceu nesse lugar. Se Jesus nasceu nesse lugar, provavelmente alguma família ofertou a José e Maria este lugar. Então pensa comigo, não levaram Jesus para a sala. Não levaram Jesus para os quartos, não levaram Jesus para a cozinha, levaram Jesus para onde? Para o quintal, aonde criava-se os seus animais. E ali foi ofertado nas pressas para este menino nascer. Nós costumamos a receber os nossos convidados aonde? Na sala de estar. Se esse convidado ele tem um pouco de intimidade conosco, nós o levamos aonde? Na cozinha. Ele senta à mesa e come o que está à nossa mesa, não é verdade? Se esse convidado goza de um pouco mais de intimidade, a gente leva ele para onde? Para o quarto. Se esse convidado tem muito mais intimidade, nós oferecemos até a suíte do nosso quarto para ele tomar um banho. É ou não é assim? Agora olha para mim, aonde Jesus está? Na sala? Na cozinha? No quarto? Na suíte? Ou no quintal da tua casa? Aonde ele se encontra hoje?
Em qual posição ele se encontra para nascer? Ele está no quintal? Lugar desprezível, desprezado, pouco vou lá, vou apenas para alimentar os animais e volto, não fico lá. Se Jesus está nesse lugar, preste atenção no que eu vou te dizer. Mesmo estando neste lugar, o menino nasceu. Mesmo você ofertando para Jesus o pior tempo, o pior lugar no âmbito do teu coração, eu quero dizer para você, ele vai nascer. Ele vai nascer. Porque Jesus independe de tempo, de circunstâncias, de situações e de lugares. Quando ele quer nascer, ele vai nascer. Porque teve gente aqui que Jesus foi buscar lá no quintal, lá na sarjeta, lá no lugar fedido, lá no lugar desprezível pela sociedade. Tem gente aqui rejeitado pela sociedade, desprezado pela sociedade, mas Jesus nasceu lá na estribaria, lá entre os animais, lá no lugar fedido, e quando ele nasceu, ele mudou a história dessa pessoa, ele mudou a história da humanidade, e você é alvo do nascimento de um menino que nasceu lá no lugar fedido, porque se ele não tivesse nascido, eu e você não estaríamos aqui hoje. Então, mesmo com todas as dificuldades, Jesus vai nascer. Pastor, o que é que nós aprendemos aqui? Presta atenção, querido. Você tem olhado para alguém e tem dito assim, não tem mais solução. Pastor, já fiz de tudo. Não tem mais jeito. Está na sarjeta. Está condenado. Os olhares da sociedade não tem mais esperança. Deixa eu dizer para você, é desse aí que Jesus gosta. E se ele nascer no coração desse ou dessa, desprezado pela sociedade, rejeitado por todos, a esperança, a luz, o amor, a fé, a paz vai reinar no coração desse. E haverá restauração. Então, nunca descreia do nascimento desse menino. Mesmo em lugares impróprios, ele vai nascer. Porque ele tem que nascer. E quando ele nascer, ele vai mudar a história. Amém? E por último, irmãos, a gente não pode se alongar mais. Preste atenção. Quando esse menino nasceu, mesmo num lugar impróprio, mesmo numa situação desfavorável, mesmo a cidade não esperando por ele, quando ele nasceu, a luz da esperança, que guiou aqueles magos, nasceu com aquele menino. Aqui a gente precisa extrair mais uma lição para nós. Observe-se, irmãos, que aqueles magos estavam em um lugar totalmente distante de Belém. Quem guiou? A luz. Quem iluminou? A luz. Quem os atraiu? A luz. Eles foram guiados por aquela luz até Belém. Agora, queridos irmãos, ser guiado pela luz até Belém era coisa fácil. Porque Belém era uma cidade conhecida por muitos. Então, ser guiado por aquela luz até Belém era coisa fácil. Agora, pensa comigo, achar em Belém uma criança que acabara de nascer em meio ao tumulto que estava Belém, aí já é mais complicado. Chegar a Belém, beleza, tranquilo. Agora, chegar aonde Jesus estava, no lugar aonde Jesus estava, só sendo guiado por aquela luz que nós chamamos de esperança. Quem aqui precisa ser guiado pela luz da esperança, diga amém. Aqui eu quero concluir dizendo o seguinte para você. Aqueles magos foram guiados pela luz da esperança. E eles acertaram
em cheio aonde Jesus estava. Não por méritos próprios ou por conhecimento de causa. Pelo contrário, se aquela luz não os guiasse, eles não atingiriam o alvo, eles não chegariam no lugar certo. Você precisa ser guiado pela esperança que é a luz correta. Não permita que outras luzes guiem você. Porque você sabe que no texto que o pastor Otávio leu, a notícia do nascimento desse menino provocou algo no governador. E ele disse o seguinte: achem o menino e me dêem a informação. Ou seja, luz falsa. Não se deixe guiar por luzes que não é a verdadeira esperança. Essa esperança tem nome e foi dado a ele, Jesus Cristo de Nazaré. A esperança que você precisa hoje, a luz que você precisa hoje, é dessa esperança, Jesus Cristo de Nazaré. Apegue-se a ela, porque eu tenho certeza que ela vai te guiar para o lugar certo, para o momento certo, e vai ser a bênção que você está precisando hoje. Jesus nasceu em um lugar impróprio, desconfortável e desfavorável. Mas foi esse o lugar escolhido por Deus para essa criança nascer. Sabe por qual motivo? Para mostrar para nós hoje que independente da situação, ele vai nascer. Minha querida irmã, independente de como sua família está hoje, o caos que talvez ela esteja, Jesus vai nascer. E quando ele nascer, você vai ver o que vai causar na sua família e na sua casa. Se até agora esse menino não nasceu, ele precisa nascer. E que Deus derrame graça sobre você e te abençoe em nome de Jesus. Deixe Jesus nascer no seu coração e ser a esperança que foi e é e sempre será. Amém?